Fátima Barros, sou quilombola, sou da Ilha de São Vicente, e a gente se desafia novamente trazer esse debate acerca de território para esse contexto da academia, né? E é bem desafiador isso, inclusive porque Ilha de São Vicente está localizada no município de Araguatins, na região Bico do Papagaio, na região norte do Brasil. Nós somos um território no Cerrado, mas uma área de transição. Isso também até para situar um pouco a Marília sobre esse contexto geográfico do nosso território. Nós estamos numa área de transição. Ilha de São Vicente é um ecótono, né? Nós temos tanto árvores da floresta amazônica, de castanheira, como nós temos pequi, que são árvores do cerrado. Então, a gente tem um bioma extremamente rico, mas extremamente frágil, né? E temos aí, dentro desse território, uma infinidade de vozes, uma infinidade de saberes, né? A minha voz e a voz da Elisana não são as únicas vozes de São Vicente. A gente faz questão de dizer da nossa alegria de ser porta-voz nesse momento dessas vozes de São Vicente, mas lembrando a vocês que São Vicente conta atualmente com 20 jovens lideranças em estado de formação em universidades públicas do Brasil. Contamos com mais de 10 profissionais formados em nível superior, em várias universidades, em várias profissões, né? E aí a gente já começa dizendo disso que nós consideramos um grande passo da Ilha de São Vicente, né? Quando a gente, em 2010, nós passamos pelo despejo do território, e é uma ação extremamente agressiva do Estado brasileiro contra as comunidades tradicionais quilombola, contra as comunidades indígenas, contra as pessoas de periferia que muitas vezes são despejadas dos seus lares. A gente não pode deixar de pontuar isso que é uma agressividade do Estado brasileiro, isso que é um ponto que lesa o nosso direito e que nos fere de morte, né? Então, é importante situar isso também, considerando que uma das nossas convidadas é Marília, que é uma psicóloga e que entende o quanto essa abre feridas na alma, essa questão dessa exposição e desses despejos que nossas comunidades são constantemente violentadas. Mas isso que ocorreu em 2010, que é o conflito aberto, ele também serviu para trazer mudanças para o território, mudanças para a nossa mente, para a forma da gente pensar também a outras questões, né, que estava para além desse conflito agrário. A gente conseguiu pautar também questões educacionais, começamos a refletir sobre nossas vidas, por que nossa família, que está em Araguatins há mais de 156 anos, né, por que a nossa família era uma das famílias mais empobrecidas, por onde perpassava isso que fazia com que nós não tivéssemos pessoas na universidade, com que nossas famílias tivessem problemas de saúde, por que nossas casas eram as mais empobrecidas, tanto dentro ou fora do território, a nossa família tinha lesões de direito, e a gente começa a refletir sobre isso a partir também desse conflito agrário, né? A gente inicia 2010 nesse conflito agrário, mas, no entanto, a gente avança desse processo e isso traz algumas transformações. É necessário a gente pontuar essas questões, inclusive porque, apesar de muitos alunos já terem ouvido a minha fala, apesar de muitas pessoas que estão aqui já saberem dessa realidade de São Vicente, e aí, quando me convidaram para a mesa, eu fiquei pensando, gente, parece que todas as palavras já foram ditas acerca de terra, territórios e conflito agrário. Parece que nós já falamos tudo, e aí a gente chega em novembro de novo, e os professores de novo te chamam e dizem, vamos trabalhar questões étnicos raciais, vamos trabalhar zumbi, vamos trabalhar essas questões étnicos raciais, essas lesões de direito, e causa também uma grande preocupação, né? O que a gente faz, o que nós fizemos com esse acúmulo de saberes que a gente vem trazendo há 10 anos para esse debate em Araguatins.
Por que que a gente ainda escuta professores da educação básica dizendo que não sabem que tem um quilombo em Araguatinga? Por que que a gente continua pessoas dizendo que não sabem do nosso direito? Por que que as pessoas continuam negando o direito do território da ilha de São Vicente para os seus remanescentes quilombolas? Por que que isso continua acontecendo? Qual é a falha que está aí na nossa forma de dialogar com esse público, de dialogar com essa sociedade? Por que que constantemente, a gente enfrenta essa negação da nossa própria existência? Porque quando você nega o meu direito identitário, você nega o meu direito de existir, e você me fere de morte. Quando você faz isso, você me fere de morte e fere de morte os meus. E não tem nada mais triste do que o que nós estamos vivendo dentro de Ilha de São Vicente, depois de 10 anos de luta, depois de um território reconhecido pela Fundação Cultural Palmares, depois de um território com RTID publicado pelo INCRA, que é um relatório de demarcação territorial, depois de uma portaria de criação do território publicado em Diário Oficial pelo INCRA. Só te cortando um pouquinho, você faixa só um pouquinho mais para trás, porque você está cortando bastante o seu rosto. Ah, tá. Isso, ótimo. Melhorar? Perfeito, agora, perfeito. Então, por que que nós continuamos com todo esse arcabouço jurídico que nos dá direito ao nosso território e a gente continua sendo lesado e as pessoas continuam dizendo que não sabiam? Me entristece muito quando eu vejo as pessoas que são professores, policiais, profissionais de instituições do nosso município continuar adquirindo terra dentro da Ilha de São Vicente. Isso é crime. Isso é crime. Isso é lesa ao patrimônio, porque a Ilha de São Vicente é um território quilombola, mas ela é uma terra da União. Todas as vezes que você compra uma terra dentro da Ilha de São Vicente, você está agindo como criminoso e alimentando o crime da grilagem. Então, assim, não tem como a gente fazer essas falas sem que a gente possa pontuar claramente isso. Ilha de São Vicente é uma terra da União, é um território quilombola e é um território reconhecido como território quilombola e no final de um processo de regularização fundiária. E, assim, uma coisa terrível é que a gente tem plantado os nossos em terras presas, né? E eu digo isso porque nesses últimos 4 anos, nós perdemos 5 pessoas dos mais velhos do nosso território. Nós perdemos o tio Salvador, falo em memória, meu tio Salvador faleceu no ano de 2017, perdemos a tia Maria, que faleceu no ano de 2018, no ano de 2017 nós perdemos também o tio Henrique, no ano de 2020, ontem fez 11 meses que eu sepultei a minha mãe. Então, assim, nós estamos semeando e plantando os nossos em terras presas, e isso é de uma lesão profunda, né? Então, assim, o que é que faz a pandemia em meio a isso? A pandemia, ela termina jogando luz sobre essas mazelas que já acontecem nos territórios. E quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando apenas do ponto de vista da Ilha de São Vicente. Eu estou também colocando do ponto de vista do território nacional, do território brasileiro. É necessário que vocês saibam que no Brasil nós temos 6.000 comunidades quilombolas. Nós temos cerca de 6.000 comunidades quilombolas, entre quilombos urbanos e quilombos rurais. É necessário que vocês saibam que no estado do Tocantins nós temos 45 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e com processos de regularização fundiária aberto pelo INCRA. É necessário que vocês saibam que tem um universo de pessoas com direitos sendo negado, né? E aí, o que acontece quando a gente entra numa crise sanitária como essa, numa crise onde falta alimentação, porque as pessoas estão com suas vidas muito mais precarizadas, tudo está muito mais caro, né? Se você vai no mercado, cotidianamente os preços estão mais caros, a gente está com muito mais dificuldade de plantar, de colher, de vender o que a gente, comercializar o que a gente produz.
Então, quando você pega todo esse cenário, a falta de alimentação também, a falta de remédios, a precarização do sistema de saúde na nossa região norte, que é muito grande, né? E a gente não está falando só do município de Araguatins, mas nós estamos colocando também os outros municípios do Tocantins e de outras regiões do Brasil que têm muita dificuldade para enfrentar essa crise sanitária, para enfrentar isso e para conseguir ter protocolos de segurança para os seus povos. Então, assim, nós tivemos pessoas na comunidade da Ilha de São Vicente que foram acometidas pelo Covid-19, cerca de 9% dos remanescentes quilombola, eles foram acometidos pelo Covid-19, fizeram os tratamentos de forma pelo sistema de saúde e usando também a medicina tradicional, mas, no entanto, a gente compreende que tem lesões de direito, porque o território da Ilha de São Vicente, ele não possui nem sequer um agente de saúde, que é uma política de Estado. É obrigatório ter agente de saúde em comunidade quilombola, isso está previsto na lei, e nós não temos um agente de saúde dentro do nosso território. As nossas famílias, para conseguir fazer uma consulta, eles têm que vir eles mesmos, e aí nós não estamos falando de um território que seja no continente, nós estamos falando de uma ilha que, para você ir e voltar, você pega barco, você paga o transporte, você tem que ter combustível muito caro, nossos barcos são particulares nossos, então nós temos que colocar o combustível, temos que fazer o deslocamento, chega aqui tarde, já passou o horário de entregar as fichas, aí você tem que pedir para poder ficar para tarde, para poder fazer a consulta na parte da tarde. Então, assim, tem toda uma situação que envolve essas lesões de direito. A gente tem um problema também crônico quando se trata de problema de educação, situação relacionada à educação, porque o Tocantins, com 45 escolas, com 45 comunidades quilombolas, ele possui apenas 2 escolas quilombolas. O Estado tem 45 comunidades e só possui 2 escolas que são consideradas escolas quilombolas. As demais não são escolas quilombolas. No nosso território, por exemplo, nós não temos escola. A única política pública que nós temos acesso é o transporte escolar, que nós temos uma lancha que traz as crianças da ilha para as crianças estudarem na sede do município. E elas são matriculadas nas escolas de acordo com as séries e anos e o interesse dos pais, não tem uma escola específica, nós não temos um currículo que seja respeitoso com a nossa identidade quilombola, nós não temos um currículo que trata as questões éticos raciais. Então, assim, quando você tem uma situação dessa, você tem uma fragilização identitária. Ah, mas todos os meninos da Ilha de São Vicente, eles sabem que são quilombolas. Sim, eles sabem que são quilombolas, mas graças à nossa voz. E aí a gente diz, não deixe calar nossa voz, não. Porque se nossa voz calar frente a esses processos, aí que a nossa família vai ficar mesmo sem conseguir se identificar, sem conseguir ter um espaço para poder buscar os seus direitos. E a gente vem construindo isso gradativamente, passo a passo, é uma questão bem complexa, não é uma questão fácil, e fora isso a gente tem também as questões relacionadas à cultura, que também são muito lesadas, né? A gente é muito interessante, porque quando nós temos 20 pesquisadores que pesquisam na Ilha de São Vicente, que vieram até a Ilha de São Vicente para fazer pesquisa. E nós, comunidades quilombolas da Ilha de São Vicente, nós acolhemos esses pesquisadores. Isso são pesquisadores que trabalham com pesquisa sem contar os projetos de extensão, que nós também acolhemos os projetos de extensão e temos democratizado essa nossa identidade para esses pesquisadores, porque nós compreendemos que a história da Ilha de São Vicente ela é a história da fundação do município de Araguatins. Então, a história da Ilha de São Vicente, minha família está aqui há mais de 150 anos, nós somos uma cidade da era muito passada, né? A gente está aí no Brasil colônia ainda, mas, no entanto, apesar da gente ser uma cidade centenária, a nossa identidade sempre foi fragilizada porque isso não foi valorizado. Então, assim, nós democratizamos porque nós entendemos que a história da Ilha de São Vicente é a história do município de Araguatins, é a história do estado de Tocantins e é, sobretudo, a história desse país, né?
Nosso povo atravessou o Atlântico. Nosso povo tem história. Nós fizemos uma migração forçada. Nosso povo foi arrancado de África forçadamente. Nós fomos plantados forçadamente nas Américas. Isso foi lesão de direito, mas de alguma forma isso também constrói o que é a cultura desse país. E a cultura desse país não é uma cultura única. A gente, no Brasil e no mundo, não existe culturas únicas. Nós temos que entender que essas culturas são múltiplas culturas, são múltiplos saberes, e que nossos saberes não são menos. A gente tem uma ecologia de saberes que precisa ser respeitado pela academia, tal qual é respeitado os saberes da ciência, porque os saberes da ciência, eles se ancoram nos saberes das comunidades tradicionais. Nós produzimos conhecimento, nós produzimos saberes. E tem um autor, que é o Baba, que a gente está lendo agora, que é um pós-colonial, ele fala justamente isso, que existem múltiplas culturas, que a cultura não é única, e a gente precisa compreender isso, que isso são múltiplas culturas. Então, quando as pessoas chegam à Ilha de São Vicente, boa parte dos pesquisadores, dos alunos, muitas vezes eles chegam, eles querem saber se nós temos uma cultura única. Aí, quando eles olham e veem a realidade, eles questionam essa realidade da nossa cultura, aí colocam em xeque a nossa identidade. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando uma pessoa vai a São Vicente e questiona a nossa cultura, questiona a nossa identidade, a primeira coisa que eu quero dizer para ele é que essas pessoas, elas não estão sendo respeitosas, e há de se respeitar as comunidades tradicionais, elas não estão sendo respeitosas porque elas não levam em conta o processo de expoliação que nós sofremos desde os nossos territórios, aos nossos direitos, a todos os nossos direitos, quando você não considera que essa comunidade foi tirada forçadamente da Ilha de São Vicente, ela não foi expulsa em 2010. A comunidade da Ilha de São Vicente vem sendo expulsa desde 1600. A gente vem sendo expulso todos esses séculos. A gente está sendo expulso quando é negada a nossa identidade, quando o pesquisador vem e não consegue ter compreensão e pergunta, mas eu quero ver as casinhas, mas eu quero ver que se vocês são de matriz africana, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E quem é você para querer alguma coisa no nosso território? Quem é você para questionar a fala da minha mãe, as memórias da minha mãe? Quem é você para questionar a fala do meu tio Pedro, a fala da tia Darluz? Quem é você para fazer questionamento acerca do que eu digo sobre São Vicente? Então, assim, se você vem a São Vicente, respeite São Vicente, respeite o nosso povo, respeite a nossa história, respeite o nosso sofrimento, não passe por cima do que nós somos, porque nós somos a terra que está aqui embaixo. Nós somos essa terra que está aqui embaixo. Quando você pisa direito no chão, porque embaixo tem gente que sangra, e nós sangramos todos os dias. O território treme, o território é frágil, o território, ao mesmo tempo, é o espaço da resistência, é o espaço da luta, é o espaço da memória. E a gente tem que falar isso para as pessoas. Constantemente, a gente tem que refletir sobre essas lesões de direito, e temos conseguido pesquisadores que são respeitosos com a nossa comunidade. A gente tem aí a doutora Rita, que fez a nossa pesquisa antropológica, que também fez um doutorado no nosso território, que ficou cerca de 8 anos pesquisando no nosso território, que nos conhece muito bem, que tem um trabalho excelente, maravilhoso. A professora Cristina, que fez o mestrado no nosso território, que nos conhece muito bem, que dialogou com as mais velhas desse território, que conhece as histórias desse território. Então, assim, a gente traz essa fala para vocês, que às vezes a fala do militante, a fala daqueles que sofrem na alma essas feridas, ela parece ser fala muito forte. Às vezes eu até me preocupo muito de conversar com alunos, porque a gente fala uma coisa e talvez essas coisas podem mudar o sentido, porque eles não têm, talvez, até a maturidade para ter essa compreensão. Mas, no entanto, eu penso que são necessárias ser ditas, essas coisas precisam ser ditas para esse público mais jovem, para que esse público mais jovem, quando
profissionais, e são eles que vão assumir as cadeiras de mestre, de doutores, de pesquisadores, o espaço no mercado de trabalho, eles possam ser mais respeitosos com os povos. Porque enquanto nós, povos quilombolas, estivermos de pé, enquanto nós, povos indígenas, estivermos de pé, o nosso território estará de pé e a sociedade estará de pé no planeta. Quando nós não existirmos mais, esse território ele vai tombar com a gente, porque não tem como se preservar o território se não tiver respeito pela terra. E a terra é mãe, gente. Aí a gente empresta aí um pensamento muito africano, que é o pensamento do papel da mãe. A África, ela é considerada mãe, né? E dessa mãe foram tirados o ouro, a prata, as pedras preciosas, roubaram os filhos, né? Mas a minha fala é que é marginal. A minha família é que é errada. A minha família é que não faz o que é correto. Mas vocês roubaram a nossa história, vocês roubaram tudo da gente. Roubaram a nossa voz, roubaram nossos nomes, roubaram a nossa história. Mas não tem problema. A gente escreve outra vez. A gente está aqui reescrevendo a nossa história. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher de 48 anos que levanto todos os dias, que me visto de mim mesma e faço a luta. Eu nem tinha expectativa de ir para uma universidade, fazer uma pesquisa, ser uma mestranda ou ser uma doutora, porque isso não era uma prioridade na minha vida. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso pela juventude de São Vicente, pelas novas gerações de São Vicente. Eu preciso que tudo que nós temos conquistado de acúmulo de saberes, isso não seja perdido. Que as novas gerações possam ter acesso a isso que a gente vem fazendo de acúmulo de luta e resistência em São Vicente, que as novas gerações possam ter acesso a isso que a gente está construindo. E aí, assim, pensando um pouco na Marília, que está aqui na mesa e que não conhece São Vicente, Marília, apesar de todas essas dificultadores, a gente conta também com uma comissão que é chamada Comissão de Psicologia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado. Essa comissão de psicologia, ela é dentro do Conselho de Psicologia do Estado de Tocantins, ela conta com a participação de psicólogos, de alunos em formação e de lideranças quilombolas e indígenas dentro dessa comissão, e nós tratamos algumas pautas que são das comunidades, né? E puxamos muito para uma psicologia social, para esse debate, para fazer uma escuta política, uma escuta respeitosa das lesões de direito desses territórios, e a gente acha muito interessante essa parceria com a psicologia, também compreendendo que a psicologia, assim como tantas outras ciências, elas foram construídas a partir de uma epistemologia do homem branco. São de certa forma, ciências para os homens brancos e não para as comunidades, né? Então, quando a gente consegue acessar e fazer esse debate por dentro do Conselho de Psicologia, por dentro da Comissão Povos do Cerrado, a gente percebe uma mudança também de atitude desses profissionais, ainda que eles sejam uma minoria dentro desse espaço profissional, né? Mas a gente já percebe um avanço e é muito interessante. Eu estive em São Paulo no ano de 2018 mesmo. Nós fomos à Escola Florestan Fernandes, fizemos um encontro, né? Eu estive em uma das mesas falando justamente sobre os territórios quilombola, falando sobre esse desafio dos povos, né? E de conseguir fazer esse encontro de saberes da psicologia com os povos do Cerrado, com os povos tradicionais do Brasil, com os indígenas, com os quilombolas, com as quebradeiras. Então, assim, a gente vem buscando reescrever a história, né? Mas certos de que temos aí muito caminho pela frente, temos muitos desafios pela frente. São Vicente não se furta a luta. A gente tem ficado de pé, a gente tem feito todos os processos de resistência, né? De busca de preparação dessa juventude para que eles também sejam protagonistas dessas pautas, para que eles assumam esse papel, essa voz, né? E ter a Elisana é um presente, porque a Elisana faz toda uma diferença, é
é uma esperança que não é de esperar. A Elisânia é uma esperança real, que está aqui, que faz diferença para o Neabi, sim, que faz diferença na luta em Araguatim, sim, que já é uma profissional, já tem uma postura de profissional. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente tem o Jorlando, que é um jovem biólogo que escreveu já uma tese sobre a nossa comunidade. A gente fica orgulhoso quando a gente tem a Letícia Queiroz, a bisneta da minha mãe, dentro de uma grande mídia, que é o G1 do Tocantins, né? Ela é uma jornalista do G1 do Tocantins. Quando tem o meu filho, praticamente, Carlos Alberto Barros, praticamente concluindo um curso de Direito, e nós acreditamos que nós precisamos, sim, nossos filhos têm direito de ser o que eles quiserem, né? E nós não aceitamos que apontem a mão para os nossos filhos. Nós não aceitamos, a gente se recusa a aceitar essa postura de lesar a nossa juventude. A nossa juventude tem direito. E quando nossos filhos acessam políticas públicas afirmativas, acessam uma bolsa permanência, é interessante que os alunos não quilombolas, que os alunos não indígenas, eles tenham compreensão que isso é uma questão de direito. Nós não estamos lesando a sociedade, a gente está tendo direito em cima de uma situação histórica, de uma reparação histórica, de algo que nos lesou e que nos lesa até hoje, porque o racismo ele ainda está presente na sociedade. E a pessoa branca, o sujeito branco, o homem, a mulher, o jovem branco, eles não são necessariamente culpados de todo o racismo. Só que, no entanto, eles sempre foram privilegiados das políticas desse país, da forma como as políticas foram estruturadas nesse país para poder preservar o direito do branco, o privilégio do branco. Então, quando você desconsidera que nossos filhos têm direito a acessar por essa forma, e quando eu falo que nossos filhos têm capacidade, eu não estou falando que a gente precisaria por uma questão de não capacidade, a gente está falando de uma questão de direito, de acesso, de oportunidades. Por quê? O meu tataravô, Henrique Julião Barros, e a minha tataravó, Serafina Barros, eles não tiveram oportunidade, eles foram escravizados. O meu bisavô, Henrique Julião Barros, ele foi escravizado, ele não teve oportunidade, ainda que ele tivesse o direito de não ser mais escravizado. Aquele período já tinha uma lei que poderia ter amparado ele, mas as leis do Brasil foram feitas para inglês ver, como se diz o ditado, para não acontecer. E meu bisavô não foi contemplado. A minha bisavó, Maria, da nação dos povos araras, do sul do Pará, ela não teve as oportunidades. Toda a linhagem da minha família indígena, dos araras, foi assassinada. Nós fomos todos eliminados. Eu não estou dizendo que mataram eles, mas eu estou dizendo que eles foram sumindo, que praticamente tudo que restou deles está na nossa corrente sanguínea, porque eles não estão mais aqui, eles não tiveram oportunidade. O meu avô, José Henrique Barros, não teve a oportunidade de ser escolarizado, de ir para uma universidade, de ter uma formação, porque trazia toda essa carga histórica. A minha avó Cota era uma mulher remanescente dos Apinagés, que também era povos indígenas dessa região, não teve oportunidade de ser escolarizada. A minha mãe, Vicência Barros, não teve a oportunidade de ser escolarizada porque nasceu mulher em 1935 e não teve acesso a uma escola porque não era dado esse direito às mulheres naquele período. E aí você tem uma intersecção, que é uma lesão de direito, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista de gênero. O meu pai, Cantídio Barros, de família tradicional de agricultores, pequenos agricultores, não teve oportunidade de ir para uma escola formal, aprendeu a ler sozinho, porque era autodidata, aprendeu a ler num livro de geografia que foi esquecido por alguém que passou na casa dele, não teve oportunidade de estudar. E eu sou de uma família de 10 irmãos, e apenas eu e o meu irmão mais novo, o Júnior, nós dois tivemos a oportunidade de fazer uma universidade e de acessar uma universidade, de concluir um curso superior. Então, gente, se essas oportunidades não chegaram para a nossa família, alguma coisa está errada. E agora, a pandemia, ela joga mais luz sobre essa lesão de direito.
Agora, eu sempre refleti, depois que eu passei a entender a minha identidade, que eu assumi a minha identidade, eu tomei um conhecimento e uma decisão de que aqueles que vierem depois de mim não vão esperar. Eles não vão mais esperar. Eles vão chegar e eles vão acessar, sim. Eles vão chegar e vão entrar. Se eles não entrarem, porque a porta está fechada, nós derrubaremos a porta. Se eles não entrar, porque tem um muro na frente, nós derrubaremos o muro. Mas eles terão oportunidade de entrar. E eu digo da competência desses meninos, porque eu não preciso dizer muito, vocês podem olhar a Elisana. Vocês podem olhar os outros jovens da nossa comunidade. Vocês saberão que nós temos oportunidade de fazer transformação social. Que se nós chegarmos, nós vamos fazer transformação social. E a gente tem construído isso junto com a sociedade. A gente não tem se importado de construir esse debate, esse diálogo com a sociedade, de chegar aqui e falar para vocês por que da necessidade da gente poder construir isso, porque somos nós que estamos na base dessa sociedade, gente. Se nós quisermos que a sociedade mude, se nós quisermos mudanças sociais reais, concretas, nós vamos precisar fazer transformação partindo dos povos quilombola, partindo do povo negro do Brasil, partindo dos povos originários indígenas. Nós precisamos perpassar por esses povos, porque somos nós os mais lesionados com a questão do direito. Somos nós que temos vivenciado na pele essas lesões de direito. E se nós não fizermos essas transformações, a gente não está fazendo nada, o nosso trabalho não faz sentido. E aí a gente começa a se questionar, né? Por que não transformação social? Se nós temos aqui um instituto, se a gente tem outras instituições. Há 20 anos atrás, eu não tive a oportunidade de estudar aqui em Araguatim. Eu tive que ir para Goiás, fiquei 12 anos em Goiás, até concluir a minha graduação. Eu fiz ensino médio lá, estudei, fiz cursinho, entrei numa Universidade Pública Federal de Goiás, cursei pedagogia pela Universidade Pública Federal de Goiás, isso porque a gente não tinha oportunidade de fazer um curso na nossa região. Mas, atualmente, nós temos várias instituições aqui nessa região, atualmente nós temos como fazer transformação social real. Agora, as pessoas não podem fechar os olhos para isso. Os professores precisam dialogar, precisam debater, a gente precisa refletir sobre as lesões de direito desse município, que elas atingem a comunidade quilombola, mas elas atingem as classes também mais populares dessa região. A falta d'água, uma água que é de péssima qualidade, a ausência de saúde pública no município, que é muito precarizada a questão da saúde, e isso traz muitas lesões de direito. A gente precisa refletir isso. E a universidade, o espaço da faculdade, o espaço da universidade, o espaço da pesquisa, é justamente para a gente poder refletir isso que está ruim na sociedade e poder fazer a mudança. Porque se não for nesse sentido, não faz sentido a gente fazer mesa após mesa, não faz sentido você fazer pesquisa após pesquisa, se não for para mudar a vida das pessoas de fato e de direito, de forma real, né? Se não for para a gente ter a compreensão de que isso que nós vivenciamos enquanto povo negro no Brasil perpassa pelo processo histórico, né? De uma concepção lá da Europa, por exemplo, onde se pensava uma sociedade pura, né? Onde tinha, inclusive, a própria ciência dizia que até 2012 nós não teríamos mais pessoas negras. A eugenia trazia isso, né? Uma classe pura, limpa, né? E aí se pensava isso, né? A partir desse pensamento de classe e de raça, e por isso racismo, né? Então, assim, e isso fez com que a gente tivesse uma sociedade que pensasse em nos eliminar. A sociedade, todas as políticas públicas, a histórica desse país foram feitas para destruir, para poder eliminar o povo negro, porque era justamente para não ter povo negro nesse país, era para esse continente não ter pessoas negras, né? Mas nós estamos aqui, a gente vem reconstruindo a história. Você pensava que nas Américas não teria povos negros, e quem é a vice-presidente do país mais importante desse mundo, o país mais poderoso desse mundo, não é Kamala, não é uma mulher negra,
não é uma mulher que vem de origem negra. Nós não tivemos um presidente nos Estados Unidos que era negro, que foi um dos grandes presidentes dessa história. Nós não temos o piloto número 1 de Fórmula 1, não é negro. O nosso povo negro consegue sobrepor a essas lesões, mesmo com todas as lesões de direito, nosso povo negro tem construído, sim. E nós temos grandes nomes também dentro da questão da pesquisa. A gente não pode deixar de pensar que nós temos aí a Ribeiro, né, de Jamile Ribeiro, né, fazendo um trabalho maravilhoso dentro da filosofia, debatendo questões, né, a respeito da africanidade. Nós temos Conceição Evaristo, né, nós temos grandes nomes, mulheres aqui brasileiras, né, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro. Então, a gente tem grandes nomes, Lélia Gonzalez. A gente não pode esquecer que essas mulheres são mulheres negras e que nós, mulheres negras, sobre nós, mulheres negras, é que esse racismo ele opera da forma mais perversa, né? Mais perversa. Mas da mesma forma que ele opera dessa forma perversa, a gente se contrapõe a isso e a gente conta nossas próprias histórias. A gente vem aqui e a gente diz, a gente pode mudar, a gente pode transformar, a gente não vai aceitar dessa forma. A gente vem aqui contra as próprias histórias, porque uma coisa é quando o caçador conta a história, mas converse com o leão e descubra que a história será diferente. Então, nós estamos aqui para contar nossas próprias histórias. E é isso, gente, eu agradeço, assim, eu nem sei a questão do tempo, né, eu não fui olhando, né, e também não me interromperam, e aí eu fui falando, mas eu peço desculpa para as companheiras, porque eu preciso ouvi-las também, e agradecer a oportunidade de contar histórias, né, eu sou uma contadora de histórias, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher que não conta.